Olá, eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional e venho, através desse vídeo, tratar de uma polêmica que surgiu no grupo muito especial que eu faço parte, um grupo de discussão teológica e exegética chamado Egregoidos, sob a liderança do irmão Adolfo Euclair. E eu quero aproveitar então essa oportunidade para sugerir que você esteja assinando o canal no YouTube de Adolfo Euclair, onde ele trata sobre vários vídeos de crítica textual do Novo Testamento. Ele é um especialista nesse tipo de assunto. E também quero sugerir para você outros canais, como é o caso do canal Bíblia Explicada Teologicamente, do professor Euler Lopes, e também do canal do professor Brandão, que todos esses canais estarão aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Eu recomendo realmente que você assine esses canais e esteja ligado em todas as discussões bíblicas, teológicas, filosóficas até, que aparecem ali, porque vão realmente edificar a sua vida. Bom, então por que estamos tratando do assunto desse vídeo? Nesse grupo chamado Egregoidos, teve uma polêmica lá envolvendo uma tradução feita em duas passagens do Novo Testamento, que você já vai ver daqui a pouco. Nessa tradução, alguns judeus, especialmente um judeu, ele faz uma crítica às traduções que são feitas no mercado, em língua portuguesa. Ele diz que a palavra que aparece ali é sábado, e no original grego, e não deveria ter sido traduzida como domingo, ou primeiro dia da semana. E a gente vai fazer uma pequena análise aqui, para poder reforçar um vídeo já gravado pelo professor Euler, que trata justamente sobre esses textos, tá bom? Então eu vou apenas reforçar com esse meu vídeo o que o nosso professor Euler já conseguiu tratar em um dos vídeos dele, que você vai poder ver também aqui no link na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do que eu pude preparar para você. Bom, então estamos aqui com a apostila aberta e o primeiro texto que vamos analisar é Atos 20, versículo 7, onde vamos tratar da tradução feita como o primeiro dia da semana. Você pode conferir aqui a passagem que diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. A polêmica trata justamente dessa expressão, primeiro dia da semana, que foi criticada por um judeu, um teólogo judeu, que diz o seguinte, que na verdade esse texto aqui se refere no original grego a sábado e não o primeiro dia da semana, como sendo o domingo. Então a gente tem uma série de discussões em que a gente precisa definir o que realmente o texto bíblico diz. Então, para que você tenha uma ideia, eu vou ler aqui apenas essa expressão que aparece aqui no original grego, que é miaton sabaton. É a expressão traduzida em nossas Bíblias em português como o primeiro dia da semana. Mas, de fato, aparece aqui a palavra sabaton, que literalmente seria sábado. Por isso que esse teólogo critica as traduções em português. Esse texto aqui é o texto do Nestlé Aland, na edição 27, que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então eu isolei aqui nessa tabela, na segunda parte dela, a expressão que nós estamos estudando, que é a expressão miaton sabaton. E eu fiz uma pesquisa no texto grego chamado texto majoritário do Pickering, e nessa análise textual eu percebi que há 100% de concordância em todos os manuscritos gregos. Então não há variantes. No texto majoritário, essa expressão se encontra em 100% das ocorrências. Portanto, não há dúvida de que essa expressão miaton sabaton constava nos originais, especialmente no original escrito por Mateus. Tá, ok? Bom, então vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Nós temos aqui a primeira expressão, que é mia, é um adjetivo notativo feminino singular, que significa apenas um, ou então alguém, né, dependendo do contexto.
Nesse caso aqui, simboliza um. Tá? A segunda é o artigo, é tom, que é um artigo definido genitivo neutro plural, que está acompanhando o sábaton. Portanto, é o sábado, né, que seria a tradução mais literal. O sábaton é um substantivo genitivo neutro plural, que aqui é traduzido como o 7º dia de cada semana, a instituição do sábado, né, para os judeus em especial. E também fique atento aqui nessa segunda forma de você interpretar e traduzir, que simboliza 7 dias ou uma semana. Tá? É por isso que o contexto ele permite que você faça essa tradução como 7 dias, uma semana. Antes da gente fazer uma análise das várias versões da Bíblia que traduzem essa expressão como o primeiro dia da semana, eu quero ler para vocês aqui um trecho que eu separei do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no volume 2, tá bom? Que trata sobre essa palavra sábado, que pode ser também traduzido de outra forma, dependendo do contexto. Então nós temos aqui o trecho tirado do dicionário. Voltando-nos para Atos dos Apóstolos, descobrimos que nos decretos do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, o sábado não é mencionado. Ficaria subentendido que não era ponto de discórdia entre os cristãos, judeus e gentios. Paulo, nas suas viagens missionárias, aproveitava de bom grado a oportunidade para pregar conforme surgiam as ocasiões nas sinagogas no sábado, e este era o seu costume. Mesmo assim, também o vemos reunido-se com os cristãos no primeiro dia da semana. Embora tivesse passado 7 dias em Troade, então você tem aí a referência de onde eu tirei essa passagem. Então você percebe que já era costume, desde os primórdios, não se ficar preso à adoração no sábado, mas também passaram, após a ressurreição, a estarem adorando, prestando adoração ao Senhor Jesus, devido mesmo à ressurreição no primeiro dia da semana, que já era conhecido como domingo. Bom, então antes de passar ainda para as versões em língua portuguesa, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu fiz também pesquisa aqui, para poder mostrar o quanto essa tradução como primeiro dia da semana está correta. Vamos olhar aqui. Bom, eu abri aqui a chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Eu acho que é assim que fala o nome deles, né? Eu abri aqui em Atos 20, versículo 7, e nós temos aqui essa referência, igual como você está vendo aí na sua tela. Ete miaton sabaton, né? Nós temos aqui ete prote remera ton sabaton, que é traduzido como no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. Isto é, que deve ser no domingo à noite, de acordo com a subdivisão romana dos dias, como é mais provável pressupor para Lucas. O menos provável na noite anterior ao domingo, que no caso seria no sábado à noite, de acordo com a subdivisão judaica dos dias, na qual o início do novo dia se dá na véspera. Então você percebe aqui que nessa chave linguística justifica a tradução como no primeiro dia da semana, porque já está levando em conta a subdivisão dos dias pelo calendário romano e não pelo calendário judaico, porque, de fato, essa era a prática diária de todos os judeus daquele período, né, de já estarem de acordo com o calendário romano e não o judaico, tá bom? Observava-se as festas judaicas, mas o calendário romano era o calendário usado como marcação para o dia a dia. O outro livro que eu quero ver com vocês é o que está aqui na sua tela agora, que é o Novo Testamento Interlinear Analítico, grego-português, traduzido pelo Paulo Sérgio e pelo Odair Olivetti, que também trabalha o texto majoritário, portanto, eles fogem do texto crítico, que tem uma série de situações que os especialistas em grego podem entender melhor, né, o porquê que eu estou usando essa edição aqui. Mas então você percebe aqui que esse Novo Testamento grego
esse Novo Testamento interlinear analítico grego-português é como que ele traduz literalmente o texto como está lá. Né? E temos aqui a expressão, então, a expressão mia ton sabaton, e como ele traduziu aqui embaixo, ó. Então, o primeiro da semana, ou como está aqui, né, embaixo, né, para fazer mais sentido, o primeiro dia da semana, sabaton aqui, de acordo com o contexto, ele tem que ser traduzido como o primeiro dia da semana, para que possa fazer sentido. Não é o primeiro sábado da semana, entendeu? Porque não faz sentido essa tradução, como alguns tradutores mais literais, eles querem fazer a gente crer. Então faz mais sentido a gente traduzir como está aqui, ó, no primeiro dia da semana. Por isso eu quis mostrar para você essa tradução aqui, para que você perceba que mesmo numa tradução literal, o contexto pede que seja traduzido como o primeiro dia da semana, e não o primeiro sábado da semana. Porque realmente não faz muito sentido, tá? Bom, então estamos agora aqui na tela, onde vamos fazer uma comparação de várias versões em português sobre esse texto de Atos, capítulo 20, versículo 7, tá bom? Já no primeiro texto que nós vamos ler aqui é a versão LTT. O que é a versão LTT? É a versão da Bíblia literal do texto tradicional. Ela segue uma tradução muito mais literal de como está no original grego, tá? É uma versão especial para estudos, para estudantes que querem estudar o grego, o hebraico e fazer suas exegeses. Então nós temos aqui como que a LTT trouxe essa passagem. No primeiro dos 7 dias da semana. Veja como ela também faz uma tradução literal, presa ao texto, de acordo com o seu contexto, e ela traduz como o primeiro dos 7 dias da semana. Ela não traduz como sábado. É interessante que a LTT ela também traz uma nota de rodapé, que essa nota explica o porquê que optou-se por essa tradução, ainda que seja uma tradução literal, né? E o comentário que ele faz é o seguinte: o primeiro dos 7 dias da semana, nós temos um código aqui para Sabaton, que é o código de Strong, que é um código específico para quem quer usar o dicionário Strong. E nesse código aqui aparece a palavra Sabaton, que usualmente significa sábado, o dia da cessação completa dos trabalhos. Mas também nesse contexto pode ser semana, grupo de 7 dias, e no caso aqui as duas palavras ton, sabaton estão no caso genitivo e no plural. Portanto, tem forçosamente que ser traduzidas dos 7 dias da semana, entendeu? Por causa justamente do caso genitivo no plural em que aparece. É disputado que a mesma expressão mia, ton, sabaton tem que ser traduzida primeiro dos 7 dias da semana. Em outros versos também que aparece essa mesma expressão, nessas outras passagens que você está vendo aí na sua tela, também o contexto pede que seja traduzido dessa forma. Então, por isso, a LTT também justifica a sua tradução como o primeiro dos 7 dias da semana, mostrando que, embora apareça Sabaton, o contexto pede que seja traduzido dessa maneira. Vamos seguir, então, aqui com a nossa comparação de várias versões. Na Almeida Revista Atualizada, que é a versão ARA, nós temos aqui no primeiro dia da semana. Almeida Corrigida Fiel, no primeiro dia da semana. Almeida Século XXI, no primeiro dia da semana. Almeida Revista Corrigida, no primeiro dia da semana. Bíblia King James Fiel, 1611, no primeiro dia da semana também. Na Bíblia Judaica Completa, nós temos aqui uma diferença de tradução, especialmente ele usa aqui um termo hebraico, uma expressão hebraica, porque justamente a Bíblia Judaica Completa ela segue basicamente a forma judaica de enxergar o mundo. A Bíblia Judaica Completa ela foi feita para ser traduzida dentro da cultura judaica. Então você tem aqui a expressão Motzai Shabbat, é hebraico, né? É uma expressão hebraica que significa literalmente a saída do sábado, isto é, a noite do sábado, o final do sábado, que no calendário judaico já conta como domingo.
Então a gente vai percebendo aqui que nesse final do sábado já está contando para o judeu como domingo, com o primeiro dia da semana, que seria o domingo. Mas na concepção dos cristãos da igreja primitiva, para eles já também contava como domingo, né, o primeiro dia da semana. Pelo sistema bíblico e judaico de contagem dos dias, eles têm início ao pôr do sol. Portanto, quando o texto nos diz que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana, significa na noite de sábado, não no domingo, né? De acordo com a perspectiva judaica, por isso que eles fazem tanta questão de trabalhar aqui a ideia do sábado. Então, seguindo aqui com a nossa tradução, nós temos aqui o Novo Testamento hebraico, traduzido para o português, que também traz como no primeiro dia da semana. A Bíblia de Jerusalém, mesma expressão. Assim como a tradução ecumênica da Bíblia, que é a TEB. Temos também aqui a versão King James atualizada, que também traz o primeiro dia da semana. A Bíblia, a Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, né? Encontra no domingo, e traz aqui domingo. Nós temos aqui a Nova Almeida atualizada, que foi publicada no ano passado, no finalzinho do ano passado, 2017. Traz também no primeiro dia da semana. Na nova tradução da linguagem hoje, curiosamente, é uma das poucas versões em português do mercado evangélico que traz como no sábado à noite. A NVI, nova versão internacional, primeiro dia da semana, assim como também a nova versão transformadora, NVT, a Bíblia Católica Pastoral, também primeiro dia da semana. Aqui embaixo temos também a Bíblia Peshitta, em português, primeiro dia da semana também. Até mesmo a TNM, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia da Testemunho de Jeová, que eu coloquei aqui apenas como referência para a gente. Também traz primeiro dia da semana. E por fim, a Bíblia Viva também trabalha com a ideia do domingo, né? E não com o sábado. Então você percebe aqui que nessa passagem de Atos 20, versículo 7, a maioria das Bíblias em português traduz como o primeiro dia da semana, ou domingo, e não fica preso ao sábado. Bom, chegamos então à segunda passagem do nosso estudo de hoje, que também trata da mesma problemática da tradução do primeiro dia da semana, que é 1 Coríntios 16, versículo 2. A passagem diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então nós temos aqui novamente uma expressão muito parecida com a anterior que nós estudamos, que é aqui em grego a expressão mian sabaton, tá? Também aqui no texto grego, neste Lealad da 27ª edição. E a palavra destaque, portanto, aqui, a palavra sabaton, fazendo uma análise no texto majoritário de Pickering, eu fiz aqui uma percepção de que há pouquíssimas variantes, há tão poucas variantes que na prática conta como se fosse 100%, como o texto de Atos 20, versículo 7 também. No texto majoritário, portanto, o termo se encontra em 92% das ocorrências. Então, é a grande maioria esmagadora, não chega a ser os 100% literais, como o de Atos 20, versículo 7, mas também é uma categoria muito próxima disso, né? 92% é bastante confiável também. Então, você pode ter uma certeza assim, bastante firme de que essa expressão, especialmente a palavra sabaton, realmente está no original grego, escrito lá por Paulo, por Paulo amanuense, usado por ele, né? Bom, então temos aqui a palavra minha, adjetivo cardinal, acusativo, feminino singular, que também é apenas um, alguém, né? Também traz essa ideia de primeiro também, né? E sabaton, substantivo no genitivo neutro plural. Sétimo dia de cada semana, né? Como a gente já viu aqui também, é a mesma forma de você perceber a semântica da palavra e fazendo aqui novamente referência a 7 dias ou uma semana, dependendo do contexto.
que é também o caso dessa expressão que a gente vai observar aqui, tá bom? Então, já partindo diretamente para as comparações em língua portuguesa, na LTT, que eu já expliquei aqui qual é essa versão, é a versão literal do texto tradicional, traz então cada primeiro dos 7 dias da semana. Ele mostra para a gente qual é a ideia do que está aqui no contexto que pede essa tradução. Também temos aqui na revista atualizada, no primeiro dia da semana, que também segue com o mesmo tipo de tradução, na ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Século XXI também, que é a A21, a ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, também traz aqui o primeiro dia da semana. A mesma tradução é feita para a Bíblia King James Fiel 1611, também traz essa tradução. Mais uma vez, a Bíblia Judaica completa, ela traz aqui a expressão Motzai Shabbat. Só que ele faz uma diferença, ele fala aqui toda semana após o Motzai Shabbat. Então você percebe aqui que mesmo reforçando aqui o sábado, como eles querem reforçar, nessa versão judaica, mas também temos aqui a expressão semana que aparece aqui, porque de fato o texto grego exige que haja essa tradução. Então, no Novo Testamento hebraico também, no primeiro dia da semana, Bíblia de Jerusalém, a mesma tradução. Na tradução ecumênica bíblica, traz aqui uma pequena variante no primeiro dia de cada semana, mas é a mesma ideia. Bíblia King James atualizada no primeiro dia da semana também, a Bíblia Mensagem todo domingo, Nova Almeida atualizada 2017 no primeiro dia da semana, nova tradução da linguagem de hoje, domingos, é um pouquinho diferente aqui, mas segue a mesma ideia também, nova versão internacional, NVI, primeiro dia da semana, NVT, nova versão transformadora, no primeiro dia de cada semana, Bíblia Católica Pastoral, todo o primeiro dia da semana. Bíblia Peshitta em português no primeiro dia da semana. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é da Testemunha de Jeová, também no primeiro dia da semana, até eles acertaram nisso. E, por fim, na Bíblia Viva, todos os domingos, também com a mesma ideia do primeiro dia da semana. Bom, então espero que você tenha entendido o motivo pelo qual nós fizemos esse estudo bíblico, que é para desmistificar uma ideia que tem ocorrido na internet aqui no Brasil, de alguns que seguem mais uma linha judaica de interpretação, de que esses 2 versículos foram interpretados e traduzidos de modo errado nas versões em português. A gente já viu aqui uma série de traduções, todas elas praticamente concordando, com pouquíssimas variantes. E só para que vocês tenham uma ideia, cada versão dessa em português teve uma equipe de especialistas estudando, trabalhando, discutindo e definindo a tradução correta. Não foi um trabalho feito de orelhada. Eu mesmo já participei de uma revisão em língua portuguesa dos comentários da Bíblia de Estudo Matthew Henry. E eu fiz parte dessa equipe. Então eu sei como é que é um trabalho sério que essas equipes fazem para poder traduzir. Não é o trabalho de uma pessoa isolada, mas é uma equipe. E exige anos e anos de trabalho, tanto para a tradução, quanto para a revisão, definição do texto final. Então, realmente é um trabalho muito pesado e são pessoas sérias que fazem isso. É realmente interessante a gente perceber o quanto alguns desses especialistas, entre aspas, de internet, eles realmente acreditam que eles sabem mais do que essas diversas equipes de especialistas que trabalharam nessas traduções. É não apenas uma postura antiprofissional, quanto também, me perdoe aqueles que pensam diferente de mim, mas é uma postura arrogante. Porque a pessoa que estudou pouquíssimo tempo, não conhece tanto assim de grego e hebraico, para poder dizer que várias traduções em língua portuguesa estão erradas, e só ele que está certo. Então a gente precisa, queridos, aprender uma coisa. A gente jamais deve discutir com especialistas. Vamos confiar nessas equipes que trabalharam duro para que essas versões foram feitas aqui no Brasil.
É claro que você pode, se conhecer um pouquinho de grego e hebraico, abrilhantar o seu estudo. Mas não é jogar fora todo um trabalho de toda uma equipe séria, e de várias equipes aqui no caso também, que decidiram por traduzir como primeiro dia da semana, fazendo referência ao domingo. Já conhecendo a tradução, entendeu? Já conhecendo, inclusive, a cultura judaica do primeiro século. Então, fica aqui a conclusão desse estudo, espero que você tenha gostado, e realmente recomendo. Está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, assista o vídeo do professor Euler. Ele vai também fazer uma análise mais até aprofundada do que eu pude fazer aqui no grego, para que você perceba então o quanto esses dois versículos têm a sua tradução correta, feitas aqui por várias edições em língua portuguesa. Paz e bênçãos, e que Deus realmente abençoe os seus estudos.